A paz do Senhor, eu sou Ângela Gabriel e esse é o canal Maranata Maranata. E hoje eu quero trazer para você o testemunho da irmã Ruth. A irmã Ruth, ela mora aqui mesmo em Fortaleza, no Ceará. E ela começa o seu testemunho assim: a paz do Senhor, irmã Ângela, a paz do Senhor, irmãos. Tenho assistido alguns vídeos do seu canal. E como a maioria deles nos fala alguma coisa sobre cabelos, eu pensei que também poderia trazer alguma coisa sobre o meu testemunho para vocês. Eu não sei se vai aqui acrescentar alguma coisa à fé de alguém, mas a intenção é essa. E a minha história começa assim: eu sou assembleiana, nasci assembleiana no meio de uma família assembleiana. Tenho avós cristãos que são pastores pioneiros, ou melhor, foram pastores pioneiros desse ministério. Também tive avós que dirigiram círculos de oração. Minha família tem tradição na igreja e sempre instruiu os filhos e netos no caminho do Senhor. Comigo também foi assim. Desde que eu me entendo por gente, sempre cantei no conjunto de crianças da igreja. Depois fui para o conjunto de mocidade e após o meu casamento fui para o conjunto de senhoras. Mas vamos voltar um pouco à minha infância, porque eu nasci um pouco diferente dos meus familiares. Minha família quase toda tem a característica de ter cabelo crespo, uns mais enrolados, outros menos, mas todos têm cabelo assim. Minhas tias e primas que desfilam com cabelos escorridos é porque alisam, porque o cabelo natural delas é enrolado, é crespo. Nesse sentido, eu nasci diferente. Deus me deu cabelo liso, liso, sem dar uma volta. Minha mãe diz que toda a minha família fica impressionada com isso. Hoje eu tenho quase 40 anos e nunca soube o que é uma chapinha no meu cabelo, porque eu nunca precisei. E por sermos cristãs, minha mãe sempre mantinha o meu cabelo comprido e eu adorava. Eu sempre amei meu cabelo. Quando eu tinha 10 anos, uma irmã nos visitou em nossa casa. Eu lembro que ela era magra e tinha um lenço na cabeça. E embora sorrisse, no fundo dos olhos dela, eu via tristeza. Após o café com minha mãe, ela começou a brincar com meus cabelos, a entrelaçá-los, balançá-los, e começou a ficar feliz e depois começou a chorar. E as duas começaram a falar em línguas. Eu não entendi exatamente porque ela tocou o meu cabelo enquanto falava em línguas, mas depois ela foi embora e ficou tudo bem. Algumas semanas depois, ela veio à nossa casa e estava diferente, estava bonita, mostrando cabelos ralos que começavam a nascer. Ela disse à minha mãe que sentiu poder de Deus quando tocou em meus cabelos e que estava curada de um câncer, que Deus havia usado o meu cabelo para lhe passar virtude. Essa mulher me abraçou tanto que quase me sufocou. Ela chorou, deu glória a Deus e depois foi embora. A minha mãe só olhava para mim e dizia: glória seja dada ao Todo-Poderoso. Me lembro também que minha mãe pediu a ela para não espalhar aquilo, porque as pessoas poderiam entender ou interpretar de uma forma errada, e a minha mãe se preocupava comigo. Minha mãe também se preocupou em me explicar depois que Deus opera como Ele quer, através de quem Ele quer, e que nós somos só seus servos, que eu não deveria me orgulhar nem me ver como melhor que as outras crianças da igreja, só diferente, e que glórias e honras devem ser dadas a Adonai Efaeino, como ela dizia, o Deus que cura. Eu entendi. Não é que seu cabelo cure alguém quando você quiser, disse a minha mãe. É que Deus pode usar seu cabelo como instrumento para curar quando Ele quiser. Minha mãe sempre foi muito sábia. Mas acredito que foi nesse momento que comecei sim a idolatrar meus cabelos, porque eu já gostava deles.
já me sentia diferente por causa deles, não só por mim mesma, mas pelo que as outras pessoas da minha família falavam. Também houve outra ocasião em que, num culto bem pentecostal em nossa igreja, uma irmã cheia do fogo veio até mim, marchando e falando em línguas, e me ungiu da cabeça aos pés. Me tocou principalmente no meu cabelo, passando as mãos da cabeça até as pontas. Eu entendia perfeitamente o que minha mãe explicava quando ela dizia que eu não deveria me orgulhar. Mas não havia como eu não me sentir especial. Eu me sentia, porque eu pensava, que maravilha, Deus cura através dos meus cabelos. Depois daí, aconteceram outros casos também de cura. Porém, eu cresci e me tornei adolescente. Nessa época, meu cabelo estava no meu quadril. Era um comprimento considerável, porque minha estatura é alta. Minha mãe o aparava de vez em quando. Quero lembrar para as irmãs que nós somos assembleanas, somos da Assembleia de Deus e não da Congregação Cristã do Brasil. Isso quer dizer que nós não temos a obrigação de manter o nosso cabelo crescendo até os pés. Na Assembleia de Deus, nós mantemos o cabelo comprido, mas temos liberdade para cortar. E eu, particularmente, não tinha nenhuma proibição de Deus, então eu o aparava às vezes, para mantê-lo saudável, tirando as pontas ressequidas e quebradiças. Eu cuidava muito bem dele. Me lembro também que minha mãe comprava sempre os melhores produtos e uma escova macia para escovar os meus cabelos com delicadeza e não agredir nem quebrar os fios. Eu nem ficava muito tempo no sol para não ressecá-los. Eles eram tão macios ao toque que durante o culto minhas amigas do conjunto ficavam mexendo com ele e eu amava isso. Quando eu completei 19 anos, Deus me deu uma bênção. Rogério, o baterista, filho do diácono mais amoroso da igreja. Ele tinha uns 25 anos, era formado em música e estava prestes a viajar para fazer uma especialização em outro país. Nossas famílias já eram próximas, então não demorou a descobrirmos algumas afinidades. E Deus fez brotar o amor em nós. Noivamos e a felicidade fazia festa na minha alma. Ele dizia, eu te amo com o amor de Deus, vou cuidar de você e te fazer muito feliz. E ele me beijava na testa. Eu me sentia totalmente protegida e em paz. Às vezes, ele brincava com meu cabelo, dizendo, Deus me deu a ovelha mais linda da igreja. Com certeza, eu achava, lá no fundo, bem no fundo, que havia conquistado aquele homem maravilhoso por causa do meu cabelo. Hoje, eu entendo isso. Bem, chegou então o tempo dele viajar. E como ele passaria 6 meses fora, resolvemos realizar o casamento somente quando ele voltasse. E assim fizemos. Meus pais me levaram ao aeroporto para ficar com ele até a hora do embarque e me despedir, e assim foi. Voltei para casa triste, porque ficaria tanto tempo longe do meu amado. Isso me fez buscar consolo em Deus, me fez orar mais. Então eu orava assim, Senhor, sonda o meu coração, me prepara para ser uma boa esposa, tira de mim o que não te agrada, que eu seja uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa serva. Amém. Uma semana após a partida do meu noivo, acordei num belo dia e notei cabelos demais em meu travesseiro. Mostrei à minha mãe, mas ela me acalmou, dizendo, várias coisas podem causar queda de cabelo, filha. Inclusive ansiedade e estresse. Minha mãe tinha razão, então eu não liguei muito. Só que o tempo passou e aquela queda de cabelo continuou. Eu procurava ajustar minha alimentação, trocava de shampoo, fazia
pesquisas na internet de receitas caseiras e mirabolantes, tomei até umas cápsulas de vitamina natural, mas nada parava aquilo. Um dia, uma irmã do conjunto, durante o culto, me perguntou, tocando em meu cabelo: acho que é melhor você trocar de shampoo, porque o seu cabelo está muito ralo. O que você anda fazendo com ele? Comecei a me preocupar ainda mais. Depois daquele culto, ao chegar em casa, falei para minha mãe: mãe, eu quero ver um médico especialista em cabelo. Está acontecendo alguma coisa. E minha mãe concordou. Fiquei aliviada. Ela disse assim: se vai te deixar mais tranquila, nós vamos, minha filha, mas se acalme. Seu cabelo é ungido. É Deus quem cuida dele e ele está no controle. Depois que minha mãe falou aquelas palavras, eu me acalmei. Essas palavras me fizeram sentir melhor. Eu pensei, é verdade, Deus me deu, Ele cuida, Ele está vendo tudo. Amém. E fui dormir em paz. Naquela noite eu tive um sonho. E o intrigante é que eu não sou de ter sonhos, mas naquela noite eu sonhei. Sonhei que estava no deserto. E nesse deserto eu vi uma mulher no chão, morrendo de sede, com os lábios rachados. Ela implorava por água. Eu me encontrava do lado dela, em pé, com uma garrafa d'água gelada na mão, mas, ao invés de lhe dar água para beber, eu virava de costas para ela e dizia: toque em meus cabelos. No sonho, eu lembro que realmente eu cheguei a achar que a sede dela ia se dissipar se ela tocasse nos meus cabelos. E ela ficava me olhando sem entender. Nesse momento eu acordei e não entendi nada. Quando fui ao banheiro, olhei no espelho e gritei para minha mãe. Minha mãe veio e quando ela entrou no meu quarto, deu de cara comigo e com a minha cabeça com poucos cabelos. Haviam até buracos na minha cabeça, sem cabelo. E a maior parte deles estava no meu travesseiro. Eu comecei a chorar desesperada, apavorada. Minha mãe, mesmo sem saber o que estava acontecendo, me pegou no colo, me consolou e me acalmou. A partir dali eu comecei a procurar médicos, fazer exames, exame atrás de exame, mas ninguém me dava um diagnóstico, nem um remédio. Comecei então a usar lenços, comprei muitos lenços de toda cor. Também parei de sair de casa. Não ia para a escola, não ia para a igreja e também comecei a ficar depressiva. Um dia, tirei o lenço e olhei no espelho e já estava quase careca. Comecei a chorar e falei com Deus: Senhor, onde foi que eu errei? O que eu fiz para que tu me trate assim? O que vai ser de mim agora? E o meu noivo e o meu casamento, Senhor? Fala comigo. Deus não me respondeu naquela hora, mas no dia seguinte enviou um profeta em minha casa. Era uma mulher e ela falou assim para mim: o Senhor manda te dizer, estou sondando o teu coração e eis que arranco de ti o que não me agrada. Meus irmãos, eu caí no choro. Eu lembrei de minhas orações. Foi aí que eu percebi que eu era orgulhosa, que em meu coração havia idolatria, autossuficiência, e isso ofendia o Espírito Santo de Deus. Comecei então a buscar mais ao Senhor, a descer na sua presença, a me humilhar, a ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Comecei a passar dias inteiros no quarto com minha Bíblia e com meu Deus. Não com o Deus de meus pais, como eu costumo dizer, mas com o meu Deus, porque passei a conhecê-lo por mim mesma. Entrei em jejum e Deus me consolou e me mostrou o verdadeiro valor das coisas. Ele sempre me dizia: eu amo você do jeito que você está, minha filha querida. Após um mês, eu já comecei a andar sem lenço. Comecei a sorrir e agradecer ao invés de murmurar. Um dia, eu apareci na cozinha da minha casa para jantar com a minha família, porque geralmente eu fazia tudo no meu quarto
e não deixava ninguém entrar. Eu mal via o meu pai porque ele trabalhava o dia inteiro e quando ele chegava, eu já estava dormindo. Mas nesse dia eu fui à cozinha para jantar com minha família, porque eu estava com saudade da minha família. Quando minha mãe me viu, parou de servir a mesa e disse: "Minha filha, você está sem seu lenço." Eu lembro que meu pai e meus irmãos olharam para mim assustados, mas eu sorri e disse: "Tudo bem, mãe. Jesus disse que me ama do jeito que eu estou, sem cabelo." E comecei a chorar ali. Minha mãe me abraçou, meu pai também. Meus irmãos começaram a chorar e Deus nos invadiu ali. Depois, sentamos para jantar. Após o jantar, minha mãe me mostrou o resultado de um exame e disse que um médico me diagnosticou com um tipo de alopécia. Eu olhei o exame e falei: "Não importa, mãe. Eu posso até tomar esses remédios, mas é Deus, o Hashem Efaeino, aquele que cura, quem está cuidando de mim. E tem mais, eu quero ir para a igreja, estou com saudades, quero assistir um culto, quero cantar no conjunto." E assim eu fiz. No dia seguinte fui ao culto e sem lenço. Eu pensei: se Deus me ama assim, por que a igreja não? Mas, infelizmente, irmãos, no corpo de Cristo há pessoas que ainda não foram regeneradas, curadas, que emprestam sua boca ao diabo e por mais que as pessoas cochichem, sempre tem alguém que ouve e vem trazer até os nossos ouvidos. E eu ouvi coisas como: "Olha, a profetinha que curava com o cabelo está careca, deve estar em pecado, e um pecado muito grave, para Deus estar castigando ela assim." Outros diziam: "Deve ser um tipo de câncer, deve ser castigo por ela ser tão besta." Porém, outras irmãs me abraçaram e sem perguntar nada, sem querer saber nada, choraram comigo e oraram comigo e me abençoaram. Foi o culto mais maravilhoso da minha vida. Dali a uns dias, todos se acostumaram e não ficavam mais olhando para mim o tempo todo. E eu passei a ir a quase todos os cultos. Um belo dia, a irmã Sara me disse: "Sabia que eu nunca havia reparado como o formato do seu rosto é bonito? E seu sorriso? Na verdade, eu só reparava no seu cabelo." E nós rimos juntas. Mas ela continuou falando: "Também não imaginava o quanto você é forte. Mesmo assim, como você está, enfrenta tudo e todos para estar aqui. Seu noivo realmente foi abençoado. Ele vai casar com uma verdadeira serva de Deus, cheia de fé." E as palavras dela entraram no meu coração. Eu meditei por dias naquelas palavras. Era a resposta de Deus. Ele estava me tornando uma serva forte na fé. Mas faltava Deus me responder sobre outra coisa. E eu orei: "Senhor, e meu noivo? Tu deste a ele uma mulher cheia de cabelo, e ao chegar ele vai encontrar uma noiva careca." Mas também pensei: se Deus tirou o meu cabelo, ele também poderia me dar um noivo que gostasse de mim assim. Acabei entregando isso ao Senhor e descansei, porque Deus me disse: "Eu amo você do jeito que você está." Uma noite, num culto de domingo, durante a ministração da palavra, Deus começou a falar comigo. Ele dizia: "Eu te escolhi para te usar na cura." E eu baixei minha cabeça e comecei a chorar, lembrando de quando tinha meu cabelo e as pessoas eram curadas através dele. E eu falei chorando: "Senhor, eu não tenho mais cabelo." Me senti tão miserável, irmãos, tão dependente do Senhor. Mas eu disse: "Senhor, eu sei que nada para ti é impossível e que tu pode todas as coisas." Quando abri meus olhos, havia uma mulher na frente da igreja. Ela tinha vindo até o altar para receber a oração e a barriga dela estava enorme. Na hora que eu olhei para ela, Deus me falou:
Vá até lá e ponha as mãos na barriga dela. É um câncer e eu quero curar através de ti. Nesse momento, eu senti fogo em minhas mãos. Como eu já estava nas fileiras da frente, dali para a mulher eram só 3 passos. Então eu senti uma força que me impulsionou e quando eu dei por mim, eu já estava com as mãos sobre a barriga daquela mulher. O pastor orava, toda a igreja orava com as mãos levantadas e eu com as mãos na barriga dela. Comecei então a falar em línguas enquanto a mulher dizia que a barriga dela estava queimando. Quando terminou a oração, eu abri os olhos e aquela barriga enorme havia diminuído e estava com a metade do tamanho. E aquela mulher chorava muito. Ela disse que era um tumor e que havia chegado na igreja com muita dor, mas que já não estava mais com dor. O pastor falou para ela fazer uns exames para comprovar a cura e ela foi embora, glorificando a Deus. Eu fui para casa maravilhada, dando glória a Deus por sua misericórdia na minha vida. Alguns dias depois, minha mãe entrou no meu quarto de manhã cedo, me acordou dizendo: Ruth, você tem visita, acorde. Eu abri os olhos perguntando: o que é, mãe? Meus irmãos, na verdade, quando ela falou: você tem visita, eu imediatamente ouvi uma voz no meu coração dizendo: é ele, se levante e se apronte. Minha mãe me disse: seu noivo está lá embaixo, ele quer falar com você. Vou já, mãe, fique lá com ele até eu me arrumar. Corri para o banheiro, mas orei primeiro, pedindo a Deus: Senhor, me dê graça diante dele. Senhor, me dê graça diante dele. Senhor, me dê graça diante dele. Faz ele me enxergar bonita. Ali eu me vesti, pedi forças a Deus e desci. Não sei se eu já falei, mas minha casa tem 2 andares. Da escada eu já ouvi sentado no sofá. Parecia impaciente, estava sério. Eu temi, mas continuei descendo. Eu havia esperado tanto tempo por aquele momento. De repente, ele ouviu os meus passos e começou a me olhar enquanto eu descia. Ele me olhava sério, sem sorrir. Eu baixei a cabeça e continuei descendo, calada, sem falar nada, olhando para o chão. Eu posso dizer que me preparei para tudo, menos para o que aconteceu. O meu noivo se levantou, se aproximou de mim, segurou minhas mãos, olhou em meus olhos e disse com a voz mais doce que eu já ouvi: como eu não havia reparado que você tem olhos tão lindos. Quase morri de saudade de você. Meus irmãos, eu abracei meu noivo e chorei tanto, aliviada e feliz, agradecendo a Deus porque ele ainda me amava. Mas eu me maravilhei quando ele chorou comigo e falou para mim: eu amo você do jeito que você está. Aleluia! Era a frase que Deus mais havia dito ao meu coração nos últimos dias, com a qual ele havia me consolado. Eu nem preciso falar mais nada, não é? Nós nos casamos, viajamos para nossa lua de mel e após uns 3 anos servindo em nossa igreja, meu cabelo começou a crescer novamente. Tão lindo e tão forte quanto antes. Eu choro, meus irmãos, quando eu conto como Deus tratou comigo. Ele me ensinou que pode me usar com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. O poder é dele. Deus também me ensinou que muitas vezes temos sentimentos dentro de nós que nós não sabemos que eles estão lá. E muitas vezes eles não agradam ao Senhor. Temos que ter coragem de fazer essa oração: Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada. Eu também entendi que quando Deus dá, Ele pode tirar, que nós somos seus servos e não podemos nos revoltar se Ele quiser nos provar.
A prova é para revelar Deus a nós e nos aproximar mais dele, para nos fazer subir mais um degrau em nossa espiritualidade. Eu espero, meus irmãos, que o meu testemunho aumente a fé de alguém. Eu espero que ele faça você confiar no Senhor, o Adonai, o Hashem Efaeino, o Deus que cura. Ele pode te curar e escrever uma nova história linda para a sua vida. É para isso que eu estou aqui contando o meu testemunho. Que todos vocês fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?